Boa noite, irmãos. Estamos aí juntos para mais uma quinta-feira, para compartilharmos um pouco mais da Palavra de Deus e também trazer as informações necessárias nessa semana em que estamos separando tempo para dedicar um pouco mais à nossa atitude de adoração. É verdade que fazemos sempre isto como servos do Senhor, no reconhecimento da grandiosidade de Deus, nós o adoramos, mas planejamos como igreja para esta semana de estarmos com o nosso pensamento voltado para a adoração. E assim tem sido até o dia de hoje, e continuará sendo também amanhã, sexta-feira, e no sábado, 12 horas de adoração. O programa começará às 8 horas da manhã, com uma abertura que eu farei, e depois teremos de uma em uma hora atividades com ministração de líderes da igreja, pessoas convidadas para ministrar. Depois das 17 horas, teremos um outro momento que será um momento presencial. Às 17 horas, teremos o irmão Haroldo falando para adolescentes e jovens. Às 18 horas, o irmão Marquinhos falando para o Ministério de Louvor. E às 19 horas, teremos o fechamento com um culto também presencial. Entretanto, eu gostaria de deixar bem esclarecido para os irmãos que tanto no horário das 17 como no horário das 18, aquele irmão, aquela irmã que se sentir seguro para estar na igreja e tiver esse interesse, poderá ir também. Irmãos amados, a última vez que tivemos uma programação no sábado presencial na igreja foi exatamente no último dia de aniversário da igreja, os 60 anos da igreja, na verdade no sábado do aniversário da igreja. Então já se vão muitos meses sem essa presença. Estamos vivendo um tempo muito crítico, né? Por todo lado ouvimos sobre esse fato. O tempo está muito crítico e os problemas vão se avolumando, aumentando. Pessoas de nosso conhecimento, de nosso círculo de amizade, estão sendo contaminados com este vírus, e isso traz preocupação muito grande para todos nós. Mas nós vamos diante do Senhor com todo esforço, com todo cuidado, obedecendo às normas colocadas para que tenhamos segurança. Nós vamos participar desses momentos de culto que a igreja está promovendo. Ok, irmãos? Estejam atentos a isso aí, a outras atividades que estão sendo planejadas e apresentadas para a igreja também. Eu não posso levar muito tempo falando, irmãos, em função da transmissão, porque senão trava demais. Portanto, eu quero ler um texto, e a leitura desse texto servirá para a nossa pequena orientação e reflexão hoje e amanhã também. Está no Salmo de número 50. Alguns versos desses salmos, precisamente até o verso 6, gostaria de fazer essa leitura e que os irmãos pudessem acompanhar também a leitura desse texto que diz: fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor
uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo, e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. E a leitura desse texto tem muito a ver com esse momento nosso, que é um momento de adoração. É interessante que é um salmo da família de Asaf, é um salmo que, numa leitura com menos comprometimento de interpretação, não se percebe que há também nesses salmos, em todo ele, nos 23 versos, uma intenção de adoração também. Muito embora isso não seja percebido, a não ser quando o salmo é lido e em cada parte dele se busca um entendimento, um conhecimento, e é o que eu procurei fazer para compartilhar com os irmãos. Então o verso de número 1 diz: fala o Senhor, o Deus Supremo. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. E aqui a ideia de adoração está no sentido da criação, e eu diria que a criação é convocada por Deus a adorar, certo? Então fala o Senhor, desde do Oriente até o Poente, Deus convoca, desde o nascer do sol até o pôr do sol, Deus convocando toda a sua criação, e isso nos leva ao entendimento de que é adoração, é Deus convocando seu povo para adorar, muito embora depois o poema vai levar numa outra direção também, porque é uma cobrança de Deus ao seu povo. E aqui, irmãos, já nesse primeiro verso, nós encontramos uma lição espetacular para a nossa vida, uma lição importantíssima para a nossa vida. Porque se nós nos colocamos na condição de servos do Senhor, versos adiante vão dizer da fidelidade, se nós nos colocamos diante do Senhor como pessoas que foram salvas por Jesus e, portanto, fiéis a Ele, nós somos convocados por Deus, eu diria, todo dia, somos convocados por Deus para vivermos uma vida cujo padrão da nossa vida seja paradigma para tantas pessoas que andam aí neste mundo, em nossa volta, pessoas que precisam entender Deus na essência dele. Não é entender Deus simplesmente como um ser a ser louvado, sem que este louvor esteja comprometido com uma vida de responsabilidade. Nós temos visto muito em nossos dias, e não é de hoje, de que em muitas igrejas, e a nossa não é diferente, muitas pessoas, e se não posso dizer muitas, algumas pessoas que vivem a sua vida de relacionamento com Deus, e quase que diria, entre aspas, relacionamento completamente dispersa, uma vida sem muito conteúdo, destemperada na presença do Senhor. E é por isso, então, que a Igreja do Senhor Jesus, enquanto militante nesta terra, está sempre passando por problemas, por dificuldades, gerados por um ou por outro, irmãos, seja os mais simples, como toda liderança também, sabe, irmãos, é preciso, portanto, que nós alcancemos uma estatura estável, segura, de crente realmente compromissado com Deus. Há aqui, então, condição de eu dizer aos irmãos,
mencionar para os irmãos o que encontramos em Romanos, no capítulo 12, né? Um texto que a gente comenta muito para que, desta forma, nós nos mostremos a Deus sempre preparados para aquilo que Ele deseja que sejamos. E diz lá o texto, Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então veja só, Paulo está colocando para nós a responsabilidade de não nos conformarmos com coisas que estão estabelecidas e que não produzem vitória para a vida do crente. Volto ao texto do Salmo de número 50 e quero concluir aqui. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. E concluo aqui dizendo, se temos esse entendimento, e ele é válido para nós, de que Deus está convocando a sua criação, como criaturas de Deus que somos, lavadas sim e redimidas no sangue de Jesus, nós temos que, portanto, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Bondoso Deus, fale ao nosso coração nesta noite. Obrigado por este momento, obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.